Olha só, começando, Larissa. Na aula passada, a gente falou de leis de Newton, tá? E a gente falou de principais forças, você se lembra? Aham. Quais são? Vamos lembrar. Anormal, de Normal, tração, tração, é, a elástica, boa, força elástica. o empuxo, Tá faltando uma mais importante, não vai? Força elástica, o empuxo e a principal zona, que a gente conversou um monte, que eu fiquei o tempo todo batalhando em cima de vocês. Quem é que faz? Quem é que faz? Senta a terra. Como é que era, hein? Peso. ah tá, Mais o importante. peso. Não necessariamente importante, mas o peso eu dou uma importância maior por causa O da... som tá abaixo. Tá me vendo baixo? Isso, E agora? tá ainda. Tá mais É alto? porque agora tá bom. É, o É controle. porque tinha mudado de câmera. Ah, mudou de câmera, Fabrício. Boa, bom aviso. Ó. Mudou a câmera, baixou o som. Isso. Quer mudar de Agora tá novo? na de frente. Deixa eu Na ver. de Tá de frente o som frente? é mais alto. Deixa ele jogar na lateral. Obrigado, Larissa. Valeu. Vai jogar para testar? Então, vou continuar aqui. Como é que tá a minha voz agora? Boa, ruim? Tá bom. Tá Aham. bom? Aham. E dá um eco aqui na hora, tá, Fabrício? Quando vai para aquela câmera, ele dá um eco. Não me incomoda, não, mas me dá um eco. Um eco da minha voz. Então, vamos, Larissa. Então, a gente falou de peso, né? Peso. Ó, tá dando eco aqui para mim. Normal, tração, força, parou, eco. Força elástica e empuxo. Né? Só que o empuxo, o que eu falei para vocês? A gente não vai falar de empuxo agora. Então, o É. empuxo ele está aqui. É uma coisa que é algo que os alunos normalmente não conseguem fazer uma ligação entre o empuxo estudado na eletrostática com o empuxo sendo uma das principais forças nas leis de Newton. Né? Como Uhum. assim? A gente trata lá na hidrostática do empuxo como a gente trata da normal, da tração, entendeu? Do peso aqui. Só que, infelizmente, não dá para falar de empuxo agora, então, porque senão eu teria que parar para fazer um aulão para chamar o empuxo para depois voltar. Ninguém faz isso. Então, eu reforço muito na hidrostática que o empuxo é uma das forças mais importantes que se trabalha aplicando principalmente a segunda lei de Newton, tá? Viu? Vamos lá. Então, você teve alguma dúvida com relação a essas forças ou a gente pode seguir já falando direto da força de atrito? Pode seguir. Alguma dúvida? Pode seguir Não. tranquilo, né? Aham. Vamos que vamos, então. Então, hoje a gente vai começar aqui, ó, falar de força de atrito, tá? Vamos começar falando de força de atrito. Deixa eu arranjar um espaço aqui. Vou deixar isso aqui no cantinho para a gente ir dando uma olhada. Vamos lá. Força de atrito. Cantinho do anatomia física, assim, Fabrício, só para mostrar o espaço. Ó. Vamos lá. Vamos lá. Força de atrito. Esse aqui é uma aula maneira, quer ver? E importantíssima. Tá. O que é força de atrito para você, Larissa? O que passa pela sua cabeça quando a gente fala força de atrito? Uma coisa que impede que o corpo continue andando ou diminui a velocidade dele? Isso. O que seria essa coisa? O atrito. O atrito. Mas o atrito, a força de atrito é o quê? É uma força sempre contrária ao movimento de um corpo, não é isso? É uma Aham. força sempre contrária ao movimento de um corpo, feita por quem? Olha eu batalhando de novo a história de quem faz, onde é que está a reação. Quem faz a força de atrito? Por exemplo, eu tenho uma superfície aqui, né? Vamos brincar de ação e reação também. Vamos tentar aplicar as três leis de Newton aqui. Tá? Então, tem um Viu? corpo aqui, tá? De qualquer massa, sei lá, 10 quilos, tá certo? Uhum. E eu aplico uma força sobre esse corpo aqui. Ó. Esse corpo vai andar, Larissa? Vai. Com certeza? Não, se você ultrapassar os 10 quilos. Uhum. Se eu ultrapassar os 10 quilos ou se essa força aqui ultrapassar a força de atrito? É, se ultrapassar foi de atrito. Força de atrito, não é? Então É. tá. E quando o corpo anda, a força de atrito é a mesma ou conceitualmente alguma coisa muda?
Ué. Boa pergunta, hein? Peguei você, hein? É, ela É isso? continua a Muda ou mesma, não não? muda? Acho Ela que continua a mesma? Ah. Olha só o que é mega importante. Então, vai ter uma força de atrito aqui? Você vai responder para mim assim: se tiver coeficiente de atrito, ou seja, se o chão tiver atrito, sim, vai ter uma força de atrito em sentido contrário. Então, a primeira condição para que haja força de atrito, Larissa, é que tenha um coeficiente de atrito entre o corpo e o chão, é a superfície onde esse objeto está andando. Ok? E o um que é o coeficiente coeficiente de aqui. atrito? Isso. O que é o coeficiente de atrito, sabe? Não. Coeficiente de atrito é um fator, é um valor que é dado a uma superfície, ao atrito de uma superfície, para diferenciá-la de outras superfícies, menos ásperas ou mais ásperas. Então, por exemplo, uma superfície lisinha, ela vai ter um atrito grande ou um atrito pequeno? Um atrito pequeno. Por quê? Porque o Porque ela é coeficiente de atrito dela é pequeno. isso. Entende? Uma superfície mais áspera vai ter um coeficiente de atrito maior ou menor? Maior. Maior, porque ela tem a dificuldade de um corpo andar nela é maior. Então, quem mede o atrito, a intensidade do atrito, digamos assim, é o coeficiente de atrito entre a superfície e o corpo. Uhum. Tá claro? Tá. Beleza. Tá bom. Só que a gente tem duas possibilidades, tá? A gente tem duas possibilidades com relação à força de atrito. Quando o corpo está parado, ou quando o corpo está em movimento. Como assim, Alexandre? Muda? Muda. Pensa em você empurrando alguma coisa. Você quer empurrar um sofá na sua sala aí. Um sofá pequenininho, mas você faz aquela força maior para ele andar e depois ele começa a andar com mais facilidade. Não é assim que acontece? É. Você não precisa empurrar tanto, se esforçar tanto. Uhum. Por que acontece isso? Por que quando a gente empurra um corpo, um carro, por exemplo, eu quero empurrar um carro, eu sofro para empurrar o carro, mas a partir do momento que o carro anda, eu não preciso empurrar com tanta força. Porque Não, muda a força de porque atrito? muda, é isso aí. Porque a força de atrito fica igual ou diminui, normalmente diminui à medida que o corpo entra em movimento. Então, Ela fica usualmente, igual a quê? a força de atrito antes do início do movimento. Então, Ah, você vai tá. empurrar um carro, tá? Quando você está empurrando um carro, inicialmente você fica medindo forças, não é? Você começa com Uhum. uma força pequenininha, opa, não andou. Uma força maior, começou a andar. E aí você faz aquela força que você fala, a partir daqui o corpo vai andar, não é? Uhum. Então, quando você É. chega na sua força, numa força máxima que vence o atrito, o corpo começa a andar. Não é assim? Uhum. É. Letícia entrou. Oi, Letícia, tudo bem? Tá me ouvindo, Letícia? Tá me vendo bem? Tudo jóia? Seja bem-vindo. A aula começou agora mesmo. Estamos no iníciozinho, tá? Qualquer dúvida é só perguntar. Tá bom? Vamos que vamos, vamos embora. Então, voltando aqui. Então, quando a gente aplica uma força, Larissa, e a gente vence o atrito, o corpo começa a andar. E na grande maioria dos casos, na grande maioria das superfícies, imediatamente após o início do movimento, o corpo, a força de atrito diminui. Repetindo, olha só, eu estou empurrando um carro, tá certo? Empurrei um carro ou um objeto qualquer. O objeto não anda, eu faço uma força maior. É essa briga aqui, ó. Vamos supor que esse corpo estivesse parado, tá, Larissa? Eu faço uma força Uhum. aqui, o atrito vai e responde. Eu faço uma força maior, a força de atrito aumenta. Só que vai chegar uma hora que essa força vai vencer essa. É a hora que esse corpo vai andar. Beleza. Só que a partir do momento que esse corpo anda, a força de atrito diminui. Importantíssimo, bisuzão, tá? Porque não fica claro para vocês normalmente. Normalmente o cara faz, né? Quem explica assim, até alguns livros não tem essa preocupação de falar assim, ó, a partir do momento que o corpo anda, o atrito diminui.
Por quê? Porque o coeficiente de atrito diminui. Se tiver com papel aí, caneta, anota isso ou depois assiste de novo a aula para fixar isso, tá, Larissa? Viu? Então vamos. Então, o que eu E estou o falando... atrito, a força de atrito depende do coeficiente de atrito, que é o que você tiver Isso, lá. perfeito. Quem dita a força de atrito é o coeficiente de atrito e a normal, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas eu estou focado agora no coeficiente de atrito, porque quando já existe um corpo numa superfície, a normal não vai mudar. Mas eu posso pegar esse corpo e colocar numa superfície de menor atrito, menos áspera, que vai mudar o comportamento dessa força de atrito, do movimento desse corpo, entendeu? Uhum. Então vamos lá. Bem devagarinho, então. Força de atrito, a gente vai estudar. O tempo todo eu vou perguntar para vocês assim, Larissa e Letícia, o corpo está em movimento ou o corpo está parado? Sempre que eu perguntar sobre força de atrito. Se eu não perguntar, vocês me lembram, tá? Sempre que a gente falar de força de atrito, a pergunta é, o corpo está em movimento ou o corpo está parado? Porque são situações diferentes, tá? Ok? Viu? Vamos. Viu é ótimo, hein? Vamos lá. Tá ok? Viu? Vamos embora. Então, ó, quando o corpo está parado, tá? A gente fala o seguinte, que a gente tem o coeficiente de atrito estático. A letra é essa aqui, ó, Mi. Eles escolhem para coeficiente de atrito, tá? Então, quando o corpo está parado, o coeficiente de atrito é o estático. Quando o corpo está em movimento, o coeficiente de atrito, ou a gente chama de cinético, ou coeficiente de atrito dinâmico. Tá bom? Então, já tem uma primeira diferença. Onde eu quero chegar? O coeficiente de atrito é diferente quando o corpo está parado ou em movimento. Tá bom, então vamos entender. Vamos supor que inicialmente esse corpo aqui esteja parado. Tá? O corpo está parado, eu não fiz força sobre ele, não tem nada avaliado. Tá? Vamos voltar aqui à situação inicial. Aí eu vou e faço o seguinte, eu falo para você que o coeficiente de atrito estático dessa superfície vale 0,5 e o coeficiente de atrito, eu vou chamar de cinético, tá? Vale 0,2. Olha a diferença, Larissa. Aqui a gente já vê ó, que o atrito é muito maior, mais do que o dobro, quando o corpo está tentando sair da inércia. Primeira lei de Newton. Então, inicialmente o corpo está na inércia, não está? Uhum. Ele está paradinho. Aí vamos lá. Vamos supor que a aceleração da gravidade seja 10 metros por segundo ao quadrado, ok? Beleza. Aí a gente vai. Eu vou fazer uma força aqui, ó. Vou começar fazendo uma força aqui. Deixa eu fazer uma conta rápida. Eu vou fazer uma força de 10 newtons. Será que esse corpo vai andar? Não sei. Vamos testar? Vamos embora. O que eu vou fazer aqui? Vou calcular a força de atrito desse cara. Que eu não sei ainda se é estática ou se é cinética. Por quê? Porque eu não sei se o corpo está parado ou se o corpo está em movimento. Tá claro? Tá bom. Sim. Vamos lá. A força de atrito, ela é regida por essa fórmula aqui, ó. Força de atrito, vou chamar de FAT, tá? Força de atrito para a gente aqui vai ser FAT. Então, o FAT, como eu coloquei aqui, opa. Ficar como? Estão me ouvindo? Tá, Sim. Larissa? Sim. Estão me ouvindo, gente? Larissa? Sim. Letícia? Tô. Sim. Está faltando conector. Só um instantinho, pessoal. Peraí. Voltei. Estão ouvindo, meninas? Larissa, Letícia, estão me ouvindo? Sim. Ah, Sim. tá. Ah, eu escutei a voz. Tudo bem, Letícia? Tudo. Prazer. Não me lembro Prazer. se você participou da última aula. Sim ou não? A de segunda lei de Ohm, né? Não, essa foi de eletricidade. Eu estou falando de dinâmica. A gente falou das leis de Newton, as 3 leis de Newton. Da semana Ah, passada, não, da não. sexta-feira passada. Não, Não. Olha, é porque eu tinha aula. tá.
Faz o seguinte, Letícia, não deixa de assistir, na nossa área do aluno, não deixa de assistir a nossa última aula, tá? Ok. Porque essa aula aqui é a continuação da aula anterior. Então, pode ser que em alguns momentos você tenha algum tipo de dificuldade, você vai perguntando porque eu estou pressupondo que quem está aqui já assistiu a aula anterior. Dá para assistir, dá para acompanhar, tá? Mas só que você pode se perder em alguns momentos falando, caramba, ele está falando umas coisas que eu não sei, mas tudo que eu estou falando aqui foi falar, é um complemento, a gente está continuando o que foi falado na aula anterior, tá, Letícia? Tá bom. Beleza, melhorou o som mesmo, Fabrício? Muito. Então, voltando aqui, olha só, pessoal. FAT é definido por μ, que é o coeficiente de atrito, vezes normal. Que normal é essa aqui? A força normal mesmo. Tá? Até vetorialmente é assim, ó, normal é uma força, coeficiente de atrito é um escalar, escalar vezes vetor, dá vetor, ok? Então, por definição, a força de atrito por definição ela é μ, que é o coeficiente de atrito, vezes a normal. E o módulo também é μ vezes normal. Então, ao invés de escrever assim, ó, FAT assim, com módulo, eu vou escrever FAT assim, para facilitar a nossa vida, tá? Então, vocês devem ver muito isso assim. Por que tem setinha e não tem setinha? Por que aqui tem setinha e aqui não tem setinha? Porque aqui eu estava chamando a atenção para o módulo. Mas se eu quiser falar isso aqui, ó, também posso. Ó. Eu tenho uma força externa aqui e o módulo é de 10 newtons para saber. Então, sempre que estiver setinha, estou falando do vetor. Sem setinha, estou falando do escalar, do módulo. Escalar não, do módulo desse vetor. Tá bom? Viu? Vambora, viu? Viu é ótimo. Viu? Vambora, viu? Então, o FAT, nesse caso aqui, o primeiro teste, preste atenção, o primeiro teste para definir se a força de atrito é estática ou cinética é você testar com atrito estático. Então, a gente começa testando com atrito estático. Por quê? Porque o atrito estático é maior do que o cinético. Então, para esse corpo andar, essa força tem que vencer primeiramente o atrito estático, para depois vencer o atrito cinético. Ficou claro, gente? Ficou. Tá claro, Letícia? Sim. Então, vamos. Então, aqui, ó, o FAT vamos testar. Qual é o FAT estático mesmo, hein? 0,5. 0,5. Quanto vale a normal aqui, pessoal? Vamos ver como é que... A Letícia pode errar, a Larissa não pode errar, não. Larissa assistiu a aula anterior. Vamos lá. Quanto vale a normal aqui, Larissa? Larissa. Normal? Tô botando você na parede, tá vendo? Ó? Quanto vale a normal aqui? Vamos lembrar? A força normal não tem que desculpar força-peso? Quem falou? Letícia? Isso. Isso. O que você tem que analisar aqui? Além dessas duas forças, quais são as forças existentes? É a força-peso e a força normal. Agora fecharam as 4 forças, não é? Esse corpo está tendo movimento na vertical, gente? Não, ele não está subindo nem descendo. Ou ele vai andar para a direita, ou ele não vai andar. Concordam? Sim. Gente, se não entender, fala, tá? Ou ele vai andar, ou ele não vai andar. Então, se essas duas forças, se não tem força resultante na vertical, é porque essas duas forças têm que ter o mesmo módulo. Não é? Concordam? Para não ter movimento na vertical, é porque a normal tem que ser igual ao peso. Sim ou não? Senão ele vai subir, se a normal for maior, ele vai subir, se o peso for maior, ele vai afundar o chão. Não tem outro jeito. E não tem movimento na vertical. A gente sabe que a gente está pensando, tentando avaliar se esse corpo vai andar na horizontal ou não. O que eu tenho é isso, ó. É uma superfície, tá? E um corpo que eu estou empurrando para ver se ele vai andar. Esse corpo não vai andar na vertical. Entenderam? Sim. Sim ou não? Então, nesse caso aqui, a normal vai ser igual ao peso, porque a única força que tem para cima é a normal e para baixo é o peso. Ah, estou entendendo. Então, aqui vai ser M vezes G, não é isso? Fórmula do peso que a gente aprendeu na aula anterior, certo? Então, vamos. Ó. Então, a normal vai ser, qual é a massa desse corpo? 10 quilos.
Qual a aceleração da gravidade? 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a normal vale 100 newtons. Sim. Então, voltando para cá, a normal vale 100 newtons. 0,5 vezes 100 dá quanto? 50 newtons. Agora a gente vai começar a entender tudo. Quer ver? Ó? O que significa esses 50 newtons? Significa a força, força de atrito estática, porque ela é a força de atrito proveniente do coeficiente de atrito estático. Então, vou chamar de FAT-E quando for estática, tá? E FAT-C quando for cinética, quando a gente estiver analisando o movimento, tá bom? Uhum. Então, vamos embora. Vamos brincar aqui, ó. A gente tem a força de atrito estática sendo 50 newtons. Tá bom. Então, vou colocar 50 newtons aqui. O que vai acontecer aqui, gente? Eu tenho 50 newtons para a esquerda, 10 newtons para a direita. Ué, o que vai acontecer com esse corpo pela segunda lei de Newton, que a gente estudou na aula passada? Vai ficar parado. Mas essa aqui é maior. Então, a força de atrito. Então ele vai andar para a esquerda. 50 para a esquerda, 10 para a direita, ele vai andar para a esquerda, não é? Professor, não entendi. Por que Fala, Letícia. Por que o atrito está para a esquerda? Porque eu estou tentando fazer uma força para a direita. Assim, ó, eu tenho a superfície aqui, ó, eu estou fazendo uma força para cá. Se eu estou fazendo uma força para a direita, o atrito é para a esquerda. O atrito é sempre em sentido contrário. Eu estou puxando o corpo para cá, ó. Estou fazendo assim, ó. Agora, se eu estivesse fazendo para cá, para onde seria o atrito? Para a direita, não é? Entendi. Entendeu? Entendi. Então vamos voltar ao nosso raciocínio aqui, Larissa e Letícia. Se a gente calculou o FAT estático, deu 50. Ou seja, eu tenho 50 para a esquerda porque eu estou fazendo uma força para a direita. E eu fiz uma força de 10. Por quê? Porque eu escolhi. Eu quero fazer 10 newtons aqui, ó. Vou fazer maior para vocês verem, ó. Ué, a gente aprendeu isso na semana passada, né? Como é que é a segunda lei de Newton? Força resultante é igual a m vezes a, não é? Uhum. Então, força resultante aqui vai ser 10 menos 50. Mas só que não vai andar para cá, então é 50 menos 10. Então vai andar para a esquerda, não é? Não. Imagina, gente, se acontecesse isso no mundo. Imagina eu pegar e botar esse pilô em cima da minha mão, ele sai andando sozinho. Ia ser um mundo do impossível, não é? Imagina. Imagina você sentar numa cadeira, a cadeira sai andando, porque o atrito é maior do que a força que você não está fazendo na cadeira. Imagina, se eu não faço força nenhuma aqui, esse corpo vai sair andando para cá porque ele tem 50 newtons? Não tem sentido, concorda? Uhum. Onde é que está errado o meu raciocínio? O que eu errei aqui? Onde que está errado? Onde é que eu estou pirado? A força de atrito não faz o corpo mover, não. E por que está errado? O que está errado, Larissa? 50 e 10. Por que não está andando? Isso aí é bizu. Isso aí ninguém sabe. Assim, não é assimilado, entendeu, cara? É muito jogar fórmula. Viu? Vamos lá. Resposta, pessoal. Bom, já que eu estava querendo enrolar vocês duas. Aqui, ó. Essa força de atrito que a gente calcula quando estática, escreva um grande aí, ou tire um print, é a máxima força de atrito. É a máxima força de atrito. É a força de atrito máxima que eu posso, que o solo, que o chão aqui vai impor para que o corpo não ande. Entenderam? É a máxima. Ou seja, o FAT propriamente dito, esse FAT aqui, ó, que eu estou analisando como estático, isso aqui é importante também, ó. O FAT estático, ele sempre está entre o FAT estático máximo e zero. Ele pode ser zero. Então, ele está aqui, ó. O FAT estático, ele sempre oscila entre zero e o maior valor que ele pode ter, que é dado por essa fórmula. Por isso que a gente tem a possibilidade de atrito estático e atrito cinético, que é quando tem movimento. Então aqui, olha, enquanto eu não fizer 50 newtons para a direita, pessoal, esse corpo não anda porque o estático não deixa andar. Maneiro, né? Legal, né?
Mas se você Massa. fizer 50 newtons, não vai andar também, não vai? Opa, então vamos. Antes de chegar nos 50 newtons, quanto vale o FAT estático nessa situação se eu faço 10 newtons aqui, gente? Vamos ver se vocês estão entendendo. Quanto vale esse FAT aqui, ó? É mentira esse 50 aqui, ó. Quanto que ele vale? 40. 40 não, porque se for 40 ele vai andar para cá. 40 menos 10 vai dar 30, ele vai ter uma força resultante de 30 para cá. Ele vale, Larissa e Letícia, vale 10. Por quê? Porque se eu estou solicitando 10, ele devolve 10. Ah, tá. Agora, se eu mudar para 20 aqui, ó, se eu aumentar a minha força agora em cima do corpo, aumentar para 20, quanto vai ser o estático? O estático está entre 0 e o máximo, a 20. Entenderam? Uhum. Se eu fizer 40 aqui, quanto que vai ser o fato estático, Letícia? Se eu fizer 40 aqui, quanto vai ser meu fato estático? 40? 40. Por quê? Aí ele tem que estar entre a força máxima do fato estático. Muito bem, muito bem. Você é de onde, Letícia? De qual estado? Santa Catarina. Ah, garota. Floripa? Isso. Ah, foi você que assistiu na aula passada que eu perguntei, não foi? Sim. Ah, tá. Seja bem-vinda. Floripa com a gente, vambora. E Minas também. Tô sabendo de Minas, vambora. Então aqui, ó, e agora? Cheguei onde a Larissa perguntou. E se eu fizer 50 aqui, gente? O que vai acontecer? Quanto vai valer o FAT aqui? Se eu faço 50 aqui? 50 também, não? 50. Empatou. Ok? Ok. Eu faço uma brincadeira que é a seguinte, para vocês nunca esquecerem sobre FAT estático, tá? Eu brinco assim. Meu filho vai me pedir dinheiro. Aí eu pego e boto 100 reais no meu bolso aqui. Tá? Aí eu falo assim, não sei quanto meu filho vai me pedir de dinheiro. Eu vou dar exatamente o que ele vai me pedir. Aí meu filho chega para mim e fala assim, pai, você pode me dar 10 reais? Eu vou pegar e vou dar quanto para ele? Eu tenho 100 no bolso, eu vou dar 10 reais para ele. Ele me pediu 10, eu vou dar 10. Agora, se ele me pedir 50, eu posso dar 50 reais para ele? Posso, porque eu tenho 100 no bolso, eu vou dar 50 para ele. Se ele me pedir 100 reais, eu vou falar assim, putz, eu fiquei pobre, né? Acabou meu dinheiro todo. Mas eu posso dar os 100 reais? Pode. Posso, porque eu tenho. E se ele me pedir 110 reais, o que vai acontecer, gente? Aí não tem como. Eu não tenho 110 reais, eu tenho 100. Então, o que vai acontecer? Ele vai ultrapassar o máximo que eu tenho disponível para atendê-lo. É exatamente o que acontece aqui. É como se esse FAT máximo fosse o máximo de FAT que o solo tivesse disponível no bolso dele, entre aspas, entendeu? Tá bom, chegamos a 50. E agora? E agora? Se eu fizer 51 aqui, ó, 51, o que vai acontecer? Ele não tem mais como segurar. Então, quando está em 50, gente, a gente diz que esse corpo está, não sei se vocês já ouviram falar disso, ó, na iminência do movimento. Já escutaram falar nisso? Iminência do movimento? Isso cai em prova pra caramba. O corpo está na iminência do movimento. O que é a iminência do movimento? É quando o FAT máximo é igual à força externa que está sendo aplicada no corpo. Que é essa situação aqui, ó. A força externa é de 50 e o FAT máximo é de 50. Ou seja, se chegar uma formiguinha, de verdade, se chegar uma formiguinha e empurrar aqui, esse corpo vai andar. Porque se a formiguinha fizer uma força de 0,001 newton, essa força total aqui vai ser 50 mais 0,01, vai dar 50,001. Vai andar, porque o máximo que o FAT tem para oferecer de resistência enquanto estático é de 50. Iminência do movimento é o que mesmo? Iminência do movimento é quando o FAT que está aqui, ó, ele é igual ao máximo. Ele é igual à força máxima que está aqui, ó. Então, quando o FAT máximo é quando, vou botar assim, ó, é quando o FAT é igual ao FAT máximo. Fica melhor, ó. É quando o FAT é igual ao FAT máximo. Tá? Chegou ao valor máximo aqui, ó, e essa força é igual a esse valor máximo, iminência do movimento. Tá claro, gente?
Uhum. Olha como é que o FAT estático ele não é simples. Ele não é simples, porque você tem que calculá-lo, ver qual é a força que está sendo feita sobre o corpo, e esse FAT vai ter esse valor aqui, até o ponto em que esse valor aqui venceu o FAT máximo. Aí a gente vai ver o que vai acontecer. Tá claro, pessoal? Tá. Claro, Letícia? Sim. Tranquilo, né? Então tá bom. A aula vou eu, olha. E se eu fizer 51? 51 é uma boa ideia, né? Não tem uma propaganda que fala 51 é uma boa ideia? Aqui, ó. E se eu fizer 51? Vai andar. Vai andar. E quanto vai valer o FAT? 50. É o que todo mundo acha. Quanto vai valer o FAT, Letícia? Se eu fizer 51 aqui, quanto vale esse FAT? Pegadinha, hein? Não. Gente, andou. Se andou, está em movimento. Se está em movimento, tchau, FAT estático. Agora é o FAT cinético que vai mandar. Onde eu quero chegar? Eu vou ter que voltar aqui para essa fórmula e fazer o cálculo agora de quem? Do FAT cinético, que é dado por quê? Mi cinético vezes a normal. Ou seja, o FAT cinético, ele vai ser... Quanto vale o Mi cinético, hein? O Mi cinético eu chuto 0,2. Ele vale 0,2 vezes a normal. A normal não muda. Cadê a normal? 100, ó. Continua sendo os mesmos 100, ó. Então, o que muda, gente, é aqui, ó. Ou é estático ou é cinético. Ou é 0,5 ou é 0,2. Mas por que eu estou calculando o mesmo cinético, hein? Porque ele tá em movimento. Porque ele está em movimento, isso aí. Então, se ele está em movimento, esse FAT aqui, ó, 51, deixou de ser estático, virou cinético, esse valor deixou de ser 50 e virou quanto? 20. Olha só. Então, até 50, aqui era 50 de valor, de força de resistência. A partir do momento que foi para 51 e venceu o FAT máximo, esse cara aqui está muito maior do que o FAT estático, do que o FAT cinético. Ou seja, é a história de você empurrar. Depois que você empurra, você não precisa empurrar com tanta força. Onde eu quero chegar? Andou, não andou? Andou. Agora, olha só, eu estou com preguiça, eu não vou fazer mais 50 não, vou fazer uma força de 30. O que vai acontecer com esse corpo, gente? Boa, hein, Larissa? Essa você não sabia, hein? Ó, ganhou. Não, ele vai continuar andando, sabe por quê? Porque agora 30 é maior do que 20. Acabou o 50. Enquanto esse corpo não parar, o 50 não existe mais. Agora é uma briga com 20. Ou seja, se eu fizer 21 aqui, ó, esse corpo vai continuar andando. Ou seja, eu tive que vencer os 50 newtons de força estática máxima para poder, com o corpo em movimento, calibrar essa minha força. Eu não preciso mais fazer tanta força. Ou seja, eu saí de 51 newtons, podendo chegar a 20,0001 que o corpo vai andar. Porque a partir do momento que ele anda, quem manda é o atrito cinético, a partir do momento que esse corpo anda. Uhum. Bom, né? E se fosse 20, aí ele ia parar, né? Se for... Boa pergunta. Boa pergunta. Só que você vai responder essa pergunta porque você assistiu a aula anterior. Quem mandou? Quem mandou assistir a aula anterior? Letícia, eu estou deixando, tá de moleza hoje porque não assistiu. Vou dar uma bronca na próxima aula se você não assistir pelo menos gravado, hein, Letícia? Vamos lá. 20 newtons, o que acontece com esse corpo? Peraí, vamos lembrar. A gente fez 51, ele começou a andar. A gente baixou para 30, 21, 20. O que vai acontecer com esse corpo? Larissa, acerta para eu ganhar o meu final de semana, vai. Ai, que pressão. Fácil. Acho que vai parar, não? Não. Vai 20 aqui com 20 aqui. Qual vai ser a força resultante sobre ele nesse momento aqui? Zero. Zero. Força resultante igual a zero, lembra qual das 3 leis? A inércia. Da inércia. É possível ele estar na inércia em movimento, Larissa?
É. É. Quais são as situações da primeira lei de Newton, da inércia? Duas situações da inércia, quais são? MRU e um parado lá. Então responde para mim, se essa força for igual a essa, o que vai acontecer com a força resultante? Vai ser zero. Se a força resultante é igual a zero, o que acontece com o movimento? Vira um MRU. Boa, hein? Excelente pergunta, caiu como uma luva. Ficou na inércia. Ele vai ficar na inércia. Ele vai Nossa. andar com velocidade constante. Doido, né? Aham. Duvido que alguém explique assim. Duvido. Procure aí no YouTube um monte de vídeo. Duvido. Duvido é o dó. Maneiro, não é? Sentiram a diferença? Sentiram a ideia do movimento, do atrito estático, a diferença entre o estático e o cinético? O que vai acontecendo à medida que esse corpo anda, que você pode ir diminuindo o valor da força que você está impondo, que ele não vai parar, você vai fazer um esforço menor. E quando chega na força igual, a força de atrito cinética, o corpo entra em movimento retilíneo uniforme. Primeira lei de Newton. Tá claro? Tá. Eu tenho uma pergunta para vocês então. E se eu fizer 19? Se eu fizer 19 aqui, vai estar em MRU? Tchau, MRU. A força resultante vai ser zero? Não. Quanto vai ser a força resultante aqui? Estamos revisando as leis de Newton todas aqui, hein? Eu tenho que depois, a gente não conversou sobre ação e reação, Larissa, você não está me falando, mas eu estou me lembrando. Vou falar de ação e reação daqui a pouco. Mas olha só, viu? Adorei. Viu essa, Fabrício? Viu? 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 Então vamos. Aqui, ó. Então, se eu faço 19 aqui e o atrito cinético é de 20, o que vai acontecer, gente? O corpo vai ficar parado? O corpo vai começar a parar. Ele não vai parar de primeira, mas ele vai começar a parar. Por quê? Porque a força resultante sobre esse corpo vai ser igual a quanto? Se eu faço 19 para cá, eu tenho uma força de atrito cinética de 20 para a esquerda. Se eu faço 19 para a direita e tem 20 para a esquerda, qual vai ser a força resultante? Segunda lei de Newton. FR é igual a M vezes A. O que vai acontecer com a aceleração desse corpo quando essa força aqui for menor do que essa? A aceleração vai ser negativa. Você vai ter uma força de 1 para cá, ó, porque você tem 20 para a esquerda e 19 para a direita, vai ganhar o da esquerda. Então, vai ter uma força resultante de 1 newton para a esquerda, consequentemente, F é igual a MA. Vamos lá, ó. F resultante é M vezes A, não é isso? Segundo a lei de Newton. Então, se a minha força resultante for menos 1, a minha aceleração vai ser negativa também, porque a massa sempre é positiva. Então, a aceleração vai ser de quanto? Menos 1 dividido por 10, menos 0,1. Eu vou ter uma aceleração negativa para cá. Então, o movimento que era agora há pouquinho, um MRU, Larissa, vai virar o quê? Um MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. Por que é o MRUV? Porque força resultante vai ser de menos 1, ela é constante. Dividido por 10, que é constante, vai ficar menos 0,1. A aceleração vai ser constante, igual a menos 0,1. Ou seja, movimento retilíneo uniformemente variado. Aí a gente pode usar aquelas fórmulas que a gente aprendeu, Larissa, lá no MRUV. S igual a S0 mais V0T mais o meio de AT2, V igual a V0 mais AT, lembra? Torricelli. A gente vai começar a usar. Olha como é que tudo começa a se falar, que eu falo que é importante para vocês. Não perder a sequência. Estamos voltando para a cinemática escalar. A gente está em leis de Newton, já passamos pelo MRU, agora estamos no MRUV retardado, porque a aceleração é negativa. E antes, quando a gente tinha aqui 21 newtons, por exemplo, que tipo de movimento era? Era acelerado, boa. Era um MRUV? Era. Com que aceleração? De 1. 1 newton de força. 1 dividido por 10, 0,1. Estava com 0,1 para frente.
Então, quem dita o tipo de movimento quando a gente está empurrando o corpo, somos nós que estamos fazendo a força. Então, recapitulando, fiz uma força de 20 inicialmente, o corpo ficou parado porque era 50 o máximo. Fiz 51, ele andou. A partir do momento que eu fiz 51, o FAT virou 20, porque ele está em movimento, o FAT automaticamente diminui a partir do momento que ele anda, nesse exercício da gente. Aí diminuiu, fui diminuindo a força. Até essa força aqui ser, enquanto essa força aqui é maior do que essa, movimento retilíneo uniformemente acelerado. Aí igualei as forças. MRU, diminuí a força em relação a essa. MRUV retardado. Tudo num exemplo só. Por isso que eu falei que não daria de jeito nenhum para ver FAT na aula anterior. A gente tinha 20 minutos, 15 minutos, não dava, porque é muito importante entender cada conceitozinho desse aqui, cada passagem dessa, ok? E fica em MRU quando é 20-20, porque não vai ter nenhuma força atuando? E o Viu? corpo já vai estar em movimento? Viu? Isso aí. Aprendi, viu? É isso mesmo, viu? Ele vai ter força, tá, Larissa? Só que a resultante vai ser igual a zero. A segunda lei de Newton, ela não quer saber quais são as forças que estão atuando sobre um corpo. Ela quer saber da força resultante. Tá? E se você pegar os 10 e multiplicar, por exemplo, isso aqui é 21, aqui é 20, né? A gente já calculou que a aceleração é 0,1. Ó, 10 vezes 0,1 dá 1, tá certo, bate certinho. Ó. Então, quando um corpo está em movimento, se a gente quer saber a força resultante, ou a gente vê as forças envolvidas e calcula, ou a gente faz massa vezes a aceleração do corpo. E isso é a segunda lei de Newton. É isso que a segunda lei de Newton fala. Viu? Viu, Letícia? Viu quer dizer entendeu, tá? Lá em Minas, a gente fala martelo e fala viu. Tá? Foi, gente. Entenderam mesmo? Uhum. Posso mudar de assunto? Pode. Posso? Vou mudar, hein? Então, quer dar um print? Querem dar um print aqui? Quer que eu saia da frente? Dá um print nessa tela, gente. Importantíssima. Ó, anotou em física. Importantíssima.